terceira parte aqui da construção do personagem. Vamos lá então. Então agora eu vou fazer a hierarquia disso aqui, tá? Então eles têm uma hierarquia a ser seguida aqui. Então, ó, a mão é filha do antebraço, que é filha do braço. Eu posso fazer essa sequência, em vez de clicar nesse com esse, lembrando que é filho, depois o pai, P, e depois filho, depois o pai, P. Eu posso fazer junto, né? Ou seja, se eu fizer na sequência, ó, filho, esse é filho desse, e esse aqui é filho desse, eu posso depois vir e clicar P e P novamente. Então, na coluna, por exemplo, ficaria esse é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, que é filho deste aqui, ó. P, 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 P. E esse aqui também é filho deste aqui, ó, P. Esse é filho desse, que é filho desse, P, P. Esse, que é filho desse, que é filho desse, P, P. Esse aqui é filho deste, P. A mandíbula é filho da cabeça, P. Estes dois olhos são filhos desta parte aqui, né, do controlador do olhar, P, uma vez só, fazendo com que eles fiquem irmãos. A cintura é filha deste aqui, P, sozinho. O rabo é este, que é filho deste, que é filho deste, que eu posso escolher. Se eu linkar ele agora na cintura, sempre que eu fizer algum movimento, né, de cintura do personagem, ele vai deslocar o rabo, ou eu posso ligar ele no COG, onde ele vai ter um movimento de cintura independente do rabo, que é o que eu prefiro, tá? Então, eu linkei aqui neste aqui. Muito cuidado, tá? Com qualquer controlador que não esteja linkado aí. Então, eu costumo dar aqui um Select All by Type. NURBS Curves seriam todos os controladores. E eu vou zerar aqui, eu vou frisar a transformação de todos, tá? Antes que dê algum pepino aí. Pois bem. O reverse foot, né? A ponta do reverse foot aqui, ó, ela é filha do controlador do pé, que é filha do master, PP. Então, reverse foot, controlador do pé, master, PP. Os dois joelhos, controlador do master, P. E o mais importante aqui, ó, o esqueleto, né, o COG do esqueleto é filho do master aqui também, ó, P. Certo? Então, quando eu clico no master agora, tudo tem que se deslocar junto com ele. O COG aqui também é filho do master, P. Então, ó, quando eu clico nele, ó, vem todo mundo junto, tá? Menos os olhos. Os olhos é a parte mesmo. Então agora a gente entra na parte de constraint, né, que então seria linkar essas peças aqui a partir de partes do braço, aqui, né, ligar como se fosse um parente, um parent, porém é um parent entre controlador e joints. Como é que funciona esse parent? Então a gente inverte o sentido das coisas agora. Agora é pai e depois filho. Aqui na aba de rigging a gente tem constraint, sendo parent responsável por translação e rotação ao mesmo tempo, point, translação, oriente, rotação, escala. Escala, aim, é o que a gente utiliza no olho, né? Ele segue o controlador. E o polyvector, que é o que a gente vai usar aí com o IK, que é o que a gente usa no joelho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no caso da minha mão, o que vai ser utilizado será a rotação da mão, né? Então eu quero que este controlador controle esta joint através do constraint oriente, que é rotação. Como é a primeira vez que eu vou clicar nisso,
é importante você entrar na caixinha aqui ó, do Oriente e ver se o seu mantém offset está ligado. Muitas vezes ele está desligado, tá? Eu vou dar aqui um apply aqui, ó. Então agora quando eu clico aqui no meu controlador, ele mexe a mão do personagem. O mesmo vai acontecer aqui, né? Esse em relação a esse, eu também quero um constraint Oriente. Vou repetir nessa aqui, ó. Então este com este, G. G, para quem não sabe, ele faz a ultimação. No caso, usar um constraint Oriente. Então este com este aqui, G. Agora, esse dos ombros é diferente, tá? Esse dos ombros, além de termos um movimento de rotação do braço, nós também temos um movimento de deslocamento, né, do ombro para cima e para baixo, por exemplo, ou até mesmo um pouco para frente ou para trás. Então, esse aqui em relação a essa joint não é um constraint Oriente, e sim um constraint Parent. Como é a primeira vez, eu vou entrar aqui no quadradinho e ver se o maintain offset está ligado. Beleza. Mesma coisa do lado de cá. G. Outro que é parent também é o controlador do COG em relação ao eixo principal aqui do COG. Ó. Então, isso aqui, G também é parent. A grande maioria, pessoal, é Oriente, tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, é um Oriente. Este aqui também é um Oriente. Então, este aqui em relação a este aqui, constraint, Oriente direto agora. Não vou mais clicar no quadradinho, porque não precisa. Eu já fiz isso uma vez. Então, este aqui agora em relação a este aqui, G. Este aqui em relação a este aqui, G. Este aqui em relação a este aqui, ó, G. Este em relação a este, G. Este em relação a este aqui, G. Vou diminuir aqui o tamanho desse dado. Esse aqui em relação a esse, G. Esse aqui em relação a este, G. Este aqui em relação a este, G. Este aqui em relação a este, tá, pessoal? Não é em relação a essa bolinha, G. Esses não precisam, né? Porque eles são ligados já pelo parentesco, então não precisa. Temos aqui o uso do rabo também, né? Então esse com esse G, este com este G, este com este G. Acho que não ficou faltando nenhum. Você pode estar agora vendo aí se o seu personagem está fazendo os movimentos corretamente, né? Então tudo tem que estar aí funcionando, que é Oriente sendo Oriente. Então, como você colocou Oriente, quando você dá um W, né, que seria então a translação, ele não vai funcionar, tá vendo? Para isso aqui não ficar tão fácil de acontecer, né, que imagina você sem querer dar uma esbarrada nisso numa animação, eu costumo travar isso, tá? Então, por exemplo, o meu pulso, eu vou pegar aqui os translates, que eles não têm como dar translate nem scale, botão direito. Se der um lock selected, ele vai travar eles, tá? Então, ó, eu já não consigo movê-los, tá? E depois, se eu, além do lock selected, der um hide selected, ele vai escondê-los também. Melhor ainda é, eu posso selecionar, botão direito, eu tenho aqui, ó, lock and hide selected. Ele já vai fazer as duas operações simultaneamente. Ó. Será que o G funciona? Eu nunca testei. G funciona. Então, dica nova aí. Dica nova no canal! Isso aqui, ó, esse aqui a gente tem um problema, tá? A gente tem uma observação a se fazer aqui, que é o seguinte, além desses, ele ainda tem mais um a ser travado, na verdade mais dois, tá? Se você perceber bem, Lock and Hide Select. Se você perceber bem, essa parte do nosso braço tem apenas um movimento só, que eu vou estipular no meu,
que seja este movimento aqui, ó. Apenas no eixo Y. O resto dos movimentos do nosso braço são ou rotação deste, ou rotação deste aqui. Então, esse aqui, eu vou locar o X e o Z. Então, este e este, lock and hide também. Esse aqui é a mesma coisa. Engraçado, o G não funcionou mais. Não sei porquê. Eu faria isso com todos, tá? Então aqui também não tem translate, é só rotação. Neste caso aqui, né, ó, eu tenho translate e rotação, né? Porque ele tem também esse movimento. O G está funcionando assim. Engraçado, esse aqui não ficou amarelo. Attribute editor, enable overrides. Já está amarelo. Esse aqui então, translate não. Na escala, G. Esse aqui, translate não. Apesar de você poder colocar também, né? Você pode colocar parent aqui, né? Você pode ter uma translação da cabeça também. É interessante. Fica aí o pensamento aí de acordo com o personagem que você está fazendo. Mas no meu, como eu estou com um personagem básico, vou colocar também só a rotação, só coloquei oriente, né? Não coloquei parent aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Opa! Este aqui é a mesma coisa. Também posso selecionar todos e só tirar a seleção dos três que eu não quero. Também funciona. Este é a mesma coisa. Opa, segurei o Alt. Fácil, né? Fácil. Esses daqui são apenas translate, né? Se bem que tem rotation. Não, não tem rotation. Esse aqui tem scale, tá? Scale não, perdão. Tem rotação e translation. Esse aqui tem todos. Esse daqui é apenas deslocamento. Muito bem. O joelho, que é aquele polyvector que eu falei, é o seguinte. Este aqui é pai desta IK, ó. Tá? Dá pra ver a IK aqui? Ela tá bem aqui no meu caso, ó. Bem aqui, ó. Em marrom. Então, este, em relação a esse, é um constraint polyvector. O polyvector não tem maintain offset, tá? Então pode adicionar ele direto. Mesma coisa com esse. Este aqui em relação a este. Ele vai criar uma linha aqui, tá? Ó, quando eu dou aqui um constraint, ó, ele dá essa linha aqui, ó. Não tem problema, tá? É normal, depois ela sai. Ó. Então se você quiser testar agora seu personagem pegando aqui pelo COG, na hora de abaixar,
personagem deve abaixar aqui, ó. E isso aqui, ó, tem que funcionar como polyvector, ó. Ele tem que indicar aonde que o seu joelho deve ir. Beleza? O do olho. O do olho, os dois olhos, isso é importante agora, ó. Os dois olhos, vou zerar eles, né? Os dois olhos são filhos da joint da cabeça. P. Por quê? Porque quando eu pego a cabeça e eu rotaciono a cabeça, os olhos devem seguir a cabeça. E o controlador do olho, em relação ao olho, deve conter aqui um constraint em mantém offset. O mesmo para esse lado de cá. O que isso implica, né? Eu vou ligar aqui o wireframe agora. Vai dar para você perceber que o olho ele vai seguir, ó, o controlador. Mas ele não abre mão de seguir aqui o deslocamento da cabeça. Permanece olhando para o ponto de interesse, mas movimentando em relação à cabeça. Beleza? E aí seguimos então agora para um outro momento aqui, que é o momento de fazer aqui os atributos da minha mão. Como é que funciona isso? Aqui na minha mão, eu vou criar um atributo novo. Então aqui eu vou vir em Modify, Add Attribute. Eu vou aqui chamar de dedo 01, mínimo 0, máximo 10. Vou dar um add. Dedo 02, mínimo 0, máximo 10. Dedo 03, mínimo 0, máximo 10. E dedo 04, o personagem tem apenas 4 dedos, mínimo 0, máximo 10. Vou dar um aqui. Então aqui eu vou mudar a minha aba para Animation. Em Animation, eu vou vir aqui em Key, Set Driving Key, Set. Quem que vai pilotar tudo isso aqui, né? Quem que vai controlar tudo isso aqui? É o próprio controlador da mão, Load Driver. São esses daqui. Quem ele vai controlar? Bom, agora a gente vai fazer um por um. Então eu vou chamar de dedo, eu vou colocar esse aqui como dedo 1, 2, 3 e 4, tá legal? Então essa aqui vai ser a ordem que eu vou fazer esses dedos. Vamos lá. Então, quem vai controlar agora é o dedo 1. Quando o meu dedo 1 estiver em 0, eu quero que essas duas joints, segurando o Shift eu vou clicar nas duas, e vou dar um Load Driven, vai aparecer as minhas duas joints, 11 e 12. Essa aqui é a joint 12 e essa aqui é a minha joint 11. Então, elas vão estar com a rotação, porque é isso que a gente vai mexer aqui, né? Rotação, desta forma. Dedo em 0, esta é a posição do meu dedo em 0. Key. Quando o meu dedo estiver em 10, eu quero que a minha mão feche. Então eu vou rotacionar aqui um pouco essa parte do dedo e vou rotacionar também aqui essa parte do dedo. Dá uma olhada na mesh aqui, mais ou menos como é que ficaria. Acho que tem que ir um pouquinho mais para cá também. Acho que esse aqui um pouquinho mais para cá, talvez. Beleza. Key. Feito isso então, agora eu tenho aqui dentro do meu controlador
Eu tenho o dedo 1 que vai de 0 a 10. Ó. Vou para o próximo, ou seja, dedo 2. O dedo 2 vai mexer neste e neste. Load Driven, que é a joint 15 e 14. Então, como é que vai funcionar? Quando o dedo 2 estiver aqui, as duas joints, eu quero que as rotações delas estejam exatamente aqui. Aqui. Quando o meu dedo 2 estiver em 10, eu quero que esta joint esteja aqui e que essa daqui esteja aqui. Fechei a mão do personagem. Aqui. Vamos ver como é que tá? Beleza. Dedo número 3. Está em 0. Se ele está em 0, vai mexer nesses dois aqui. Load Driver, joint 16 e 18 e 17. As duas joints vão estar com essa rotação ligada, né, todas as rotações, como está em 0, que quando o dedo 3 agora estiver em 10, eu quero então que este aqui esteja dobrado assim e esse aqui dobrado assim. Achei que está até um pouco torto, acho que talvez que esse aqui teria que ir um pouco mais para cá, assim. E esse aqui talvez um pouco mais assim, ó. Então, aqui. Vamos ver se está funcionando o dedo 3. Funciona. E aqui o último dedo aqui, né? Então o dedo 4, em 0, ele vai aí mexer este joint, load driven, joint 20 e 21, rotação, que quando ele estiver em 10, eu quero que esse aqui esteja assim, e esse aqui, opa, esteja assim. Um pouco torto para dentro, né? Acho que esse aqui talvez abrir um pouco mais esse, talvez dobrar esse aqui um pouquinho mais para dentro, coisa assim. Aqui. Então, se eu testar aqui agora o dedo 4, ele vai abrir e fechar. Fica um pouco quebrado aqui, ó. Ele dá uma dobrada estranha, né? Eu vou adicionar um aqui no meio. Algo talvez um pouco mais assim, ó. Melhorou. Mais ou menos. Então agora, quando eu seleciono todos os dedos, ele vai fechar a mão, ó. Eu posso criar, inclusive, um aqui, ó. Eu posso adicionar um novo atributo chamando abre, underline, fecha, underline, mão. Mínimo 0, máximo 10. Eu vou ter mais um atributo aqui. E esse atributo, ele vai, então, ser aqui, né, o piloto. Ele vai pilotar quem? O próprio controlador. Ele vai ser o driver e o driver. Quem que ele vai controlar? Ele vai controlar todos os dedos. Então, quando ele estiver em 0, que quando ele estiver em 10, eu quero que todos os dedos estejam na posição final, que. Então agora, se eu quiser, eu posso mover dedo a dedo, né? Posso aqui mover cada um dos dedos, por exemplo, fazer isso aqui, ó, um joinha. Ou eu posso animar apenas o abrir e fechar a mão aqui, ó, e ele vai fazer isso aqui direto nessa mão. Tá? Então, o negócio é você replicar isso para o outro lado. E aqui no pé também a gente tem que mover essa parte do pé, né? Essa parte do pé aqui ela move também.
E esse controle fica no controlador do pé. Então aqui, eu vou estar aqui um create, desculpa, um edit. Não, modify, add attribute. Ponta, underline pé, mínimo 0, máximo 5, que é pouco controle, tá bom? Vou dar um OK. O que ele vai controlar, né? Set driving key 7. Então, esse aqui é o driver, que é o ponta do pé. E ele vai pilotar, galera, este aqui, ó, ele vai pilotar esta ponta aqui, ó, do reverse foot, tá? É ela que tá ligada a essa parte de cima. O de cima você não consegue por conta da IK. Então, esse aqui agora vai ser o driven. Uma rotação aqui em eixo Z, aparentemente, tá? Então, rotação aqui em eixo Z, que quando este aqui estiver em 10, perdão, em 5, eu quero que a rotação deste aqui seja até aqui, por exemplo. Aqui. Beleza? Vou repetir o processo aqui então. Esse aqui vai ser adicionado um atributo chamado ponta underline pé, mínimo 0, máximo 5. Ele vai ser o nosso driver agora. E ele vai mandar neste joint aqui. Cuidado para vocês não esquecerem de mudar, tá? Esses drivers e driven. Não basta você selecionar aqui, você tem que mudar essa variação aqui. Isso pode causar alguns problemas se você não se atentar às joints que você está trabalhando, tá? Está no lugar aqui. Quando esse aqui estiver em 5, eu quero então que esta parte do pé fique igual àquela ali, ó. Mais ou menos aqui assim. Aqui. Funcionando. Opa. Funcionando também. Beleza, pessoal? Então, a próxima etapa aqui é a parte de blend shapes, né? Então, que vai acontecer aí posteriormente. É legal você sempre dar uma olhadinha, ver se o seu personagem está funcionando aqui, ó. Né? Se o W está funcionando também, aonde ele deve funcionar. Então, dá uma checada geral no personagem, vê se não falta nada, tá? Fica muito difícil de você resolver alguns problemas quando o personagem já está pronto. Aqui o meu personagem está começando a dobrar isso aqui, ó, a perna. Então eu tenho que ficar bem ligeiro com esse polyvector aqui, ó. Tá um pouco estranho. Mas funcionando. Certo? E é isso aí. Então a próxima parte aí vem com Blend Shapes. E ela deve acontecer apenas quando a sua mesh low poly estiver pronta, tá? Então você tem que terminar uma retopologia aí, o personagem tem que estar apto à animação. Valeu!